ele vai contar sobre humanização e tecnologia juntos para melhorar a experiência dos clientes. E aí eu vou chamar aqui agora, ele que atualmente é diretor do iFood, é formado em administração de empresas, fez especialização em relacionamento com clientes na Fundação Getúlio Vargas e participou do programa de educação executiva no IESE Business School da Universidade de Navarra. Bom, atuou também como diretor de atendimento ao cliente do Walmart. Então ele já está aqui me olhando, espero. Falei direitinho? Falei bem, né? Falei mais ou menos, mas falei bem. Então agora vem para cá, Arnaldo Bertolatini. Uma salva de palmas. Nosso italiano brasileiro, na verdade brasileiro de parentesco italiano, é isso? É isso aí. Arnaldo, fica à vontade, o palco é seu, amigo. Valeu. Bom dia, galera. Bom, primeiro, muito obrigado pelo Tomás, equipe, por estar aqui. É um super prazer compartilhar com vocês. E de verdade é compartilhar mesmo. Sempre que eu participo desses eventos, eu não gosto muito daquela relação onde tem uma pessoa que está lá contando e tem aquela sensação de que sabe tudo, para várias pessoas que estão tentando absorver alguma coisa e que podem se colocar numa situação onde tudo que está sendo falado lá é verdade. Então, eu queria dizer que eu vou usar muito das coisas aqui pela minha posição hoje no iFood, então vou trazer as coisas do que a gente vem fazendo lá, mas muito mais porque a gente enxerga que a gente ainda tem muito para fazer. Então, o objetivo não é dizer o quão bem ou o quão perfeito a gente tem mapeado as nossas jornadas ou o quanto a gente é incrível em Customer Experience, mas para dizer muito mais o que a gente pensa como time, para onde a gente está olhando e como a gente acorda todos os dias inconformados por ainda não estar entregando o que a gente acha que pode ser muito melhor. Então, o grande desafio hoje do iFood, que eu posso compartilhar um pouco com vocês, ele está associado a uma experiência que não é só de um cliente que consome dentro do aplicativo. Hoje nós temos 3 clientes, que sempre quando eu me referir daqui para frente na apresentação, eu vou me referir a cliente, mas eu vou falar sempre em consumidor, em restaurante e em entregador. Que no final são experiências e jornadas totalmente diferentes, com necessidades totalmente diferentes. E o nível de complexidade de construir uma experiência para esses 3 públicos é impressionante de diferente e difícil. Então, nós temos times hoje que são dedicados a pensar em cada uma dessas experiências, e temos times também que pensam em todas elas, porque em algum momento existe uma intersecção entre cada uma delas. Mas tem um super desafio que eu tenho certeza que não é só do iFood, mas eu imagino que seja de muitas das empresas que hoje atuam com plataformas ou então com marketplaces, que é como que você constrói uma experiência ou oferece uma boa experiência para algo que você não controla. Então, o iFood, que é o que eu posso dizer com mais propriedade aqui, é muito difícil você conseguir controlar a jornada de um restaurante ou a jornada de um entregador quando você realmente não está lá lidando do outro lado do balcão ou você não está lá pilotando a moto. Então, a gente tem muito mais um desafio de regular essa relação do que controlar ela. E regular, o que a gente chama, é trazer a informação para o nosso consumidor do que é bom, do que tem uma boa experiência e o que pode ser bom para ele consumir. Que seria impossível a gente dizer aqui que a gente vai conseguir controlar todos os fatores que envolvem um restaurante ou então um entregador. E aí que vem o grande objetivo da gente conseguir mostrar para os nossos clientes aonde estão as melhores experiências dentro do nosso aplicativo. E no modelo de negócio, onde a gente hoje faz 21 milhões e meio de pedidos por mês, então vocês devem imaginar a quantidade de transações que a gente faz por dia. E a necessidade que a gente tem de construir uma boa experiência, tem algo para a gente que é fundamental, que é a escala.
E a escala desse negócio é o que eu vou falar mais com vocês hoje. Como que a gente escala com tecnologia, mas com muita humanização? Eu, por exemplo, acredito muito que o caminho para a humanização é tecnologia. Isso é super polêmico, porque as pessoas normalmente, isso vira muito um contraponto. Ou você é uma empresa que investe em tecnologia, ou você é uma empresa que investe em humanização. Eu acredito que a humanização ela só é possível através de tecnologia, principalmente em empresas de escala como o iFood. E aqui tem uma matriz que eu chamo que o ponto ótimo, o ponto campeão, ali é quando uma empresa tem alto investimento em tecnologia e alto investimento de humanização. Por que eu acho isso? Porque quando uma empresa consegue humanizar, é quando ela consegue reter boa parte dos seus pontos de contato com tecnologia. E aí os pontos de contato que são com humanos são totalmente possíveis de serem humanizados. Porque quando a gente olha aqui, aonde a gente deveria aplicar tecnologia versus a humanização, para mim, esse funil ele é um bom exemplo de como a gente deveria trabalhar nessa frente. Não adianta achar que a gente vai humanizar 1 milhão de interações ou 1 milhão de relações de consumidores com as suas empresas. Isso é muito difícil de ser aplicado. Principalmente relações transacionais. Relações transacionais, as pessoas efetivamente não querem, elas não gostariam de, não precisam ter uma outra pessoa para interagirem naquele momento. Elas não teriam nenhum problema em fazerem isso com tecnologia. E tecnologia tem que cumprir esse papel, para que aí sim, quando existirem interações que realmente são necessárias serem humanizadas, pessoas vão efetivamente criar esse papel e fazer com que isso aconteça. Eu vejo muitas empresas hoje num papel de querer criar tecnologia para todas as relações. E eu acho que nem todas elas são cabíveis de interações somente com tecnologia. Eu tenho esse frame aqui, que para mim esse é o frame de como as empresas hoje pensam em colocar, por exemplo, vamos pensar aqui num cenário de chatbots, que hoje todo mundo pensa em implantar e colocar dentro das suas empresas. A primeira coisa que já começa errado é o mindset para esse tipo de decisão. Quando eu falo de tecnologia e humanização, de novo, eu estou dizendo que as duas coisas trabalham juntas. E não que você precisa fazer uma escolha ou outra, mas elas têm que ser juntas. Aonde eu vejo que, às vezes, acontece uma falha nessa tentativa? Quando a gente vai lá e coloca a tecnologia para ser um filtro, ou para efetivamente tentar diminuir uma interação ou uma redução de custo. A tecnologia, ela pode ser, sim, por consequência, trazer para você um ganho de eficiência e uma redução de custo. Mas a minha preocupação é quando você toma essa decisão por um mindset de ser mais barato, ou de ter algo que gere menos despesa. E aí o que vai acontecendo é que as empresas vão lá, jogam um chatbot para ficar falando com você e te enrolando, e ele fala, eu tive 30%, 40% de retenção, e os outros 60%, 70% eu passo para um humano. O cuidado que eu costumo dizer nessa relação para tomar onde você coloca a tecnologia, onde você coloca o humano, é que esses 60%, 70% que passam para a próxima fase depois, eles já passam com uma experiência super ruim e super irritado com aquilo que você já ofereceu para eles. Embora você esteja comemorando que 30%, 40% já tenha ficado e resolvido com tecnologia. Ou muitos agora vão lá diretamente somente com tecnologia e nem tem mais desvio para o humano. É só tecnologia. A experiência também, muitas vezes, não funciona. Porque hoje, o desafio não está em entender o cliente, o que ele fala, o que ele quer dizer para a gente. Isso já está superado. As empresas já têm tecnologia suficiente para entender o que realmente o cliente está querendo fazer com você e qual é a relação que ele quer construir com a sua empresa.
O problema está nos seus sistemas de integração com essas empresas, que normalmente não estão preparados para acontecer isso. Então, trazendo de novo o exemplo do chatbot mal aplicado, seria um cliente entrar num chatbot do iFood e perguntar assim, quando a minha entrega vai acontecer? E eu disser, ela vai acontecer entre 2 minutos e 5 horas. Isso não responde nada. Isso não resolve a dor do cliente. Isso resolve somente a minha objetivo de reduzir custo e aumentar a minha retenção. E aí, como não vai resolver, quando isso passar para um humano, já passa num nível de atrito muito alto. Então, o meu principal ponto para esse slide é cuidado quando vocês definirem as suas estratégias de implementação de tecnologia para a interação com o cliente. Elas podem estar cheias de boas intenções, ou cheia de objetivos a serem alcançados, principalmente de redução de custo, mas elas podem acarretar uma experiência real que só você vai comemorar, porque só você tinha aquele objetivo. Para mim, a principal experiência, quando você aplica a tecnologia, é aquele quarto e último cenário, onde você sabe efetivamente aonde você coloca a tecnologia e onde você coloca humanos. E não você fica deixando passar tudo por tecnologia, o que passar vai lá e fala com o humano. Principalmente porque tem coisas que se chega a ser discutido num chatbot, por exemplo, como, eu quero saber como eu imprimo um boleto, e chega lá no chatbot para o cara falar isso. Significa que você tem um gap de experiência no seu produto altíssimo, porque ele deveria ter visto isso antes de precisar falar com você dentro de um chatbot. Então, vale a reflexão se realmente você está aplicando tecnologia da melhor maneira possível para criar relacionamento com seu cliente. Pensar na jornada com tecnologia também tem um outro ponto que eu considero super importante, que é a diferença entre igualdade e equidade. E aqui o melhor exemplo que eu trago para o meu dia a dia do iFood é... Eu posso trazer aqui, por exemplo, restaurantes. Restaurantes pequenos, aquela pizzaria do bairro que vende 5 pizzas por dia, ela tem uma necessidade muito diferente de uma super rede de fast food. As ferramentas, os controles, as visualizações. E qual é o grande lance, qual é o grande problema de quando a gente pensa na experiência? É ser igual para todo mundo. E quando a gente pensa em ser igual para todo mundo, a gente oferece uma experiência boa para alguns e uma experiência ruim para outros. Mas eu estou sendo igual para todo mundo. Tá, esse é o cenário diferente de equidade. Equidade é entender realmente a necessidade de cada um deles e oferecer coisas diferentes para cada um deles. Mas significa oferecer vantagens maiores para alguns do que para outros? Não. Eu não estou falando em favorecer alguém ou criar vantagens. Eu estou só simplesmente em oferecer o que cada um efetivamente precisa. E as necessidades são diferentes. Pensar na jornada, o que todo mundo fala hoje e que todo mundo quer fazer, muitas vezes ela é boa para a empresa e ela oferece um nível de esforço incrível para o cliente. Então, tomem cuidado no que é bom para cada um de nós, mas que para o cliente, gente, é praticamente correr uma maratona para conseguir achar aquilo que a gente realmente quer oferecer para ele. E mais, esse para mim são os dois principais pontos, é esforço e cuidar dos assuntos polêmicos. Cuidar da jornada é muitas vezes colocar o dedo na ferida de situações que a gente jogou por debaixo do tapete há anos dentro da empresa. E a gente nunca quis lidar de frente com aquele tipo de problema ou com aquele tipo de situação, porque ao colocar isso na jornada, você pode gerar um super problema. Eu trago um exemplo claro isso dos nossos dias do iFood, que é como a gente lida com o processo de cancelamento de pedido. Toda empresa nasceu para criar pedido e não para cancelar pedido. Quantas das empresas de vocês facilitam o acesso ao cliente para cancelar os serviços de vocês? É fácil ter essa conversa dentro das empresas de vocês?
Porque se for, me contem como é, porque na minha não é. Porque no final a gente está aqui para gerar valor para a empresa. Mas os assuntos polêmicos precisam ser tratados. A gente precisa lidar com a solução deles e não jogar ele por debaixo do tapete. E a jornada e a construção dele, essa é um exemplo de como a gente construiu uma jornada de cancelamento, onde a gente ainda não colocou como a gente ainda gostaria, mas como a gente vem lidando com esse problema dentro da empresa. Um outro ponto que a gente sempre fala muito dentro do iFood, e para mim isso não vale só para o iFood, é sonhar grande faz a diferença. Pensar grande faz a diferença. Não pense em soluções que vão resolver quase nada, mas e que têm um nível de energia altíssimo. Pense em consertar as grandes jornadas e coloquem objetivos altos para serem alcançados. Aqui, o nosso propósito lá no iFood é construir uma experiência para revolucionar o universo da alimentação por uma vida mais prática e prazerosa para as pessoas. E aí eu trago um super exemplo aqui. A gente acredita muito de que as pessoas podem comer no iFood 90 vezes por mês. Todos nós acreditamos que isso é possível. Mas isso, quando eu falo para fora do iFood, parece ser meio louco. Pô, quem vai 90 vezes por mês? E a gente sempre fala muito sobre a mudança de hábito das pessoas. Essa é uma foto, e há mais ou menos 2, 3 séculos atrás, as pessoas, acreditem se quiser, faziam as suas próprias roupas. Era normal as pessoas fazerem as suas roupas. E só compravam roupas em momentos muito raros. A gente acredita que nós vamos fazer o mesmo com o universo da alimentação. A gente acredita que as pessoas vão parar de fazer as suas comidas. Elas vão passar a comprar muito mais do que fazer, e fazer comida vai ser um hábito que você vai fazer aos finais de semana, quando você receber alguém, ou em algum momento que for muito especial para você, ou que você realmente queira. E daí para a gente vem esse grande input. Olhando para o nosso propósito, como a gente melhora essa jornada para que as pessoas interajam com a gente 90 vezes por mês? Não dá para ter 1% de falha, porque 1% de falha para 90 significa que uma vez por mês alguém vai ter um problema com o iFood, e não é isso que a gente quer. Então, se a gente quer investir nesse nosso propósito, a jornada é fundamental para a gente chegar lá. E para quem duvida que a experiência é importante, essa é uma pesquisa que foi divulgada o ano passado na Price, e o Brasil, os clientes brasileiros são os clientes que consideram a experiência o mais importante e decisivo no momento de realizar suas compras. 89% dos brasileiros disseram: minha decisão de compra está baseada na experiência que eu gero com essa empresa. E eu não estou falando de experiências digitais, são experiências. É na loja, é no call center, é no app, é no site, seja lá onde ela for. Mas os clientes, e principalmente os brasileiros, valorizam demais a experiência. Será que vale investir nesse negócio de experiência? Acho que vale, acho que gera valor e acho que gera receita para as empresas. Esse é o tamanho da oportunidade que todos nós aqui nesse evento temos. Essa é uma pesquisa, essa mesma pesquisa da Price, ela fez uma comparação entre o quanto as pessoas estão satisfeitas em cada uma dessas indústrias e quanto elas consideram importante a experiência para cada uma daquelas indústrias. Então, é meio de que, qual é a expectativa que eu tenho e qual é a realidade que hoje entrega? Nenhuma indústria entrega uma experiência que o cliente espera. Algumas com um gap muito maior, então esses percentuais que estão na tela significam o tamanho do gap entre qual é a expectativa que eu tenho versus a realidade da experiência que essas indústrias me entregam. E aí a gente tem aí indústrias que são
tradicionalíssimas e que a gente não precisa pensar muito para saber que essa experiência que nos entregam hoje é muito pobre ou muito ruim. Outra coisa super importante, os clientes dizem, e essa é a mesma pesquisa da Price, que eles pagariam mais por ter uma boa experiência. Então, aquela disputa maluca de eu tenho o menor preço, eu vendo mais barato, talvez o poder de você efetivamente gerar valor para a sua empresa e mais receita esteja no valor adicional que você possa cobrar baseado na experiência que você oferece. Essa não é uma via onde você só cobra mais e oferece uma experiência pobre. O que os clientes estão nos dizendo hoje é o seguinte: pode me cobrar mais, não tem problema, mas eu quero uma boa experiência. Não dá só para cobrar mais, tem que vir junto à boa experiência. E a gente parece que faz tudo ao contrário. A gente, nos momentos que a gente mais precisa, nos grandes picos, é onde a gente oferece a pior experiência. O outro, ainda na categoria de humanização e tecnologia, os clientes acreditam fortemente de que quem faz a diferença nas experiências deles, 71% acreditam que quem faz a diferença são os funcionários da empresa. Então, assim, a gente está falando de tecnologia aqui a todo tempo, a toda hora, a gente traz o público, fala sobre isso a toda hora, e onde o cliente está olhando valor, e onde ele espera, e onde está a expectativa, é na postura das pessoas que se colocam na frente das empresas. O quanto a gente está investindo nisso? O quanto a gente está fazendo isso chegar lá? Essa é a mesma pesquisa da PwC que pergunta o quanto você prefere, o quanto você acredita que humanos ainda vão ser importantes na interação, mesmo com o avanço da tecnologia. As pessoas ainda continuam acreditando de que as pessoas fazem a diferença na experiência. Então, é tecnologia, 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 e tecnologia é muito importante, porque ela vai permitir que os humanos façam o papel deles, principalmente em empresas de escala. Mas o que o cliente, a expectativa de hoje deles, e eu não vim hoje aqui para falar do futuro, de 5, 10, 15 anos, estou dizendo do problema de hoje, que eu imagino que também seja um pouco do que vocês têm no dia de vocês e das coisas que realmente doem no dia de vocês. Então é isso que o cliente fala, eu acredito, eu sei que tecnologia vem aí, mas a minha expectativa hoje, e aí a gente tem que adaptar isso para cada uma das nossas indústrias, é o quanto as empresas estão investindo nas relações humanas. E tem coisas, gente, que só humanos fazem. Então, esse aqui é um caso de uma pessoa que interagiu com a gente e que ele só queria ser um entregador do iFood e uma criança. Então, aqui a gente precisa ter pessoas de outro lado para que pensem nesse momento, e aí as pessoas chamam de atendimento UAU, de o que quer que seja isso aqui. Eu acredito que isso aqui é só um humano olhando para o outro lado e com um mínimo de empatia. E é isso que a gente hoje é carente. É isso hoje que a gente não faz ou deveria fazer em mais escalas. Porque a gente precisa ter um ser humano do outro lado que enxergue essas oportunidades e que transforme essas experiências. O que eu digo que para que tecnologia e humanização caminharem juntos, o que precisa acontecer? A primeira dica que eu posso dar é priorizar as coisas que precisam ser feitas. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não cura todas as dores. Eu estou aqui falando para vocês e eu tenho certeza que inúmeras pessoas aqui estão pensando, eu já consumi com iFood, eu já tive um problema com iFood e a minha experiência não foi boa. E de verdade a gente não curou todos os problemas e todas as experiências. Mas muitas delas, todo o time já melhorou muito. Mas a gente priorizou e a gente definiu quais eram as que a gente queria fazer primeiro.
Outra coisa que é super importante para os times estarem engajados é definir objetivos e não os comos. Tomar cuidado para definir o como as pessoas vão resolver os problemas. Deem o problema para os times e deixem eles pensarem o como isso vai ser resolvido. Uma das dores que eu vejo das pessoas que me contam quando elas trabalham na jornada ou na experiência de cliente é que a gente já define o como elas têm que trabalhar. E o como tem que trabalhar, você corta toda a maneira diferente e o tom pessoal que cada um pode dar para melhorar aquela experiência. E mais um ponto, não existe escala, não existe humanização sem tecnologia. Parece ser maluco, eu estou falando um monte de humanização aqui, mas estou dizendo o quanto tecnologia é importante. Mas enquanto eu não aplicar tecnologia para o meu cliente cancelar um pedido, para o meu restaurante simplesmente emitir um boleto, eu vou estar colocando pessoas para fazer esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa, claramente, quem tem que resolver é tecnologia. Então, a gente coloca pessoas para fazer o que tecnologia tem que fazer e põe tecnologia para fazer o que faz pessoas. É a combinação perfeita para as coisas não evoluírem bem. Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado para colocar a tecnologia no lugar certo. Inovar é vital. Aqui, assim, pensando um pouco no iFood, a gente vem sempre lançando coisas novas. Então, para garantir uma boa experiência, para garantir que os clientes realmente, a gente precisa arriscar, precisa inovar. E tem muitas delas, essas são as que deram certo, mas tiveram várias outras que deram errado. E a gente precisa arriscar, precisa ir para cima de inovações, para que o cliente também entenda que ter contato com coisas novas faz com que a experiência dele seja ainda melhor. Engajar, outra coisa super importante, nem tecnologia, nem pessoas, a empresa inteira precisa ser responsável por isso. Eu fico muito feliz quando eu venho nesse evento aqui e vejo pessoas de diversas áreas diferentes participando disso. E não pessoas só que cuidam e pensam no cliente. Então, isso é importante. Porque não existe um ser humano, não existe um embaixador. Se sua empresa tem uma pessoa e a empresa fala, aquela é a pessoa que cuida de cliente, já começou bem errado. Porque todo mundo precisa ser responsável por isso, e isso passa por várias ações que alguém tem que viabilizar. E essas ações realmente fazem a diferença. E tomar muito cuidado como você leva as informações de clientes para toda a empresa. As informações que geram, por exemplo, de um atendimento, elas não servem somente para melhorar o atendimento, elas servem para melhorar a empresa. E muitas vezes a gente não usa as outras informações da empresa para melhorar o atendimento. E eu não estou falando do atendimento, da interação, do contato. Eu estou falando assim, eu não olho o que esse cara passou na empresa para oferecer uma experiência adequada para ele, seja em qualquer momento que ele estiver com a gente. Outro cuidado muito importante é cuidado com as áreas e com as pessoas que querem descaracterizar a sua informação. Porque, normalmente, essa é a primeira reação de quem não quer te ajudar a melhorar a vida do cliente. Porque a primeira coisa que você vai fazer ao falar de cliente e alguém reagir ao querer dizer que aquilo não é uma verdade, talvez seja o primeiro passo de alguém que não está afim de te ajudar, mas está afim de dizer que aquilo... Porque você atinge o ego, você atinge o que uma outra pessoa está fazendo. Então, essa relação é super importante que seja feita. Comunicação é fundamental. Eu vejo muitas empresas investindo em planejamento, processo, qualidade, treinamento, desenvolvimento, tecnologia, mas as pessoas que estão na ponta não sabem de nada disso. E aí o cliente também não sabe, ou o cliente não usufrui disso. Então é muito importante investir na comunicação, é muito importante que tudo chegue na ponta. E na ponta eu estou dizendo de todo mundo que em algum momento pode interagir com o seu cliente. E isso precisa ser numa linguagem adequada. E nada disso, eu não poderia estar vindo falar de tecnologia, vim falar de humanização e de como essas coisas funcionam junto,
se as empresas não tiverem um time realmente incrível para fazerem isso. Eu tenho muita sorte de contar com pessoas incríveis na empresa que eu trabalho e que pensam efetivamente no cliente. O meu convite para vocês é que, se vocês não contarem com isso ou não construírem isso, também já tem uma chance incrível da parte da humanização não funcionar. E, de novo, a humanização não é interação 1 a 1, não é o call center. A humanização é tudo. É como você aplica a tecnologia adequadamente para que a humanização aconteça no momento e no local adequado. É isso que eu tinha para falar para vocês. Valeu, gente. Muito obrigado.